O Retorno do Jovem Príncipe, de Alejandro Guilhermo Roesmers. Pasta 2. Capítulo 6. O jovem parecia encantado com a metáfora do rio e se recolheu aos próprios pensamentos. Quanto a mim, dei-me conta de que havia horas levava um estranho em meu carro, um estranho agradável, com certeza, mas um estranho mesmo assim, sem saber nada a seu respeito. Embora estivesse muito curioso para descobrir mais sobre aquele jovem singular, minha intuição me dizia que a revelação correria por si só e viria mais rápido se eu não tentasse forçá-la com perguntas. As pessoas, às vezes, são como ostras. Tudo o que temos de fazer é esperar, até que elas entreguem a pérola que trazem no seu interior. Mas nenhum mestre da arte esotérica de adivinhar o futuro poderia ter previsto a pergunta que me chegou aos ouvidos. Os carneiros também têm problemas? O que você disse? Os carneiros têm problemas também? Repetiu ele placidamente, como se eu fosse uma dessas pessoas a quem tudo precisa ser dito pelo menos 2 vezes para que elas entendam. Agradeci a Deus pelo nível baixo de combustível, que me forçara a reduzir a velocidade, pois uma pergunta como aquela poderia me ter feito derrapar para fora da estrada. Bastou um olhar para que eu me assegurasse de que ele estava falando sério. Embora não no sentido estrito da palavra. Desorientado, respondi com franqueza. Realmente não sei. Suponho que para saber com certeza eu teria de ser um carneiro, você não acha? Para minha grande surpresa, o jovem assentiu gravemente e pareceu satisfeito. Se não com a lógica da resposta, pelo menos com o fato de um adulto admitir ignorância. Então observou. Você quer dizer que para saber os problemas de uma flor, você tem de ser uma flor, certo? Mas eu não estava disposto a passar a tarde na defensiva, esperando pela próxima surpresa do adversário. Aquela era uma esplêndida oportunidade para desfechar uma contraofensiva. Você está enganado, meu amigo, disse eu, partindo para o ataque. Você não precisa ser uma flor para perceber que as flores têm problemas. Elas são muito lindas e indefesas. Algumas têm espinhos para se proteger daqueles que, atraídos por sua beleza, querem cortar suas gargantas para enfiá-las em um vaso. Ele olhou para mim horrorizado. Pensei que estava a ponto de desmaiar, mas ele se recompôs e conseguiu murmurar. Será que os espinhos realmente protegem as flores? Seu olhar implorava por uma resposta afirmativa. Mas, estimulado por minha despótica superestimação da verdade, mantive um avanço implacável. Afinal de contas, para mim era apenas um jogo. Não, disse eu, os espinhos não as protegem realmente. Esse é o problema delas. Pela expressão em seu rosto, presumi que, ao contrário de mim, meu estranho amigo não considerava aquilo um jogo. Mais tarde me arrependi, quando soube que era uma questão de vida ou morte para uma amiga dele. Às vezes, sem perceber, nós adultos jogamos com os mais profundos sentimentos das crianças e destruímos coisas muito mais valiosas que qualquer objeto que elas possam quebrar. Seria inútil lembrar que as flores sobrevivem há milhares de anos com tal problema, o qual faz parte da sua própria natureza. Meu jovem amigo não estava preocupado com isso. Ele queria salvar uma única flor. E quando uma flor é única, todas as estatísticas e os livros de jardinagem da terra não passam de um pobre consolo. Como se estivesse pensando em voz alta, ele acrescentou. Se elas renunciassem à beleza e se escondessem, talvez não tivessem problema. Mas também já não seriam flores. E concluiu. Elas precisam da nossa admiração para serem felizes. Vaidade, esse é o problema delas. Foi quando o olhar triste que eu já vira antes e que desaparecera com seu surto de curiosidade, retornou aos seus olhos. De qualquer forma, os problemas dos carneiros e das flores não têm mais importância para mim.
Somente mais tarde entendi o que ele quis dizer. Após uma pausa, ele explicou. Eu estou procurando uma pessoa que não vejo há muito tempo. Ele parece um pouco com você, mas tem uma máquina voadora. Um avião? Perguntei um tanto confuso. Sim, é isso, um avião. E onde ele vive? Perguntei, tentando ajudar, pois sabia que havia diversos clubes de aviação na área e eu os ouvira assinalados no mapa. Não sei. Disse ele com tristeza. Então, como se estivesse falando consigo mesmo, observou. Eu não sabia que as pessoas viviam tão distante uma das outras. Percebendo a perplexidade em meu rosto, ele explicou mais. A Terra é grande, entende? E meu planeta é muito pequeno. E como você pretende encontrar esse homem? Perguntei, vasculhando ao mesmo tempo a parte do cérebro em que eu arquivava os muitos romances de detetives que lera na adolescência. Mas sua resposta teria desconcertado até o próprio Hercule Poirot. Ele me deu de presente estrelas que sabem rir. Respondeu ele em tom saudoso. Por um momento, foi tomado por forte emoção. Notei que seus olhos estavam úmidos. Foi quando eu tentava imaginar a figura de um aviador, para quem as estrelas sorriam, que percebi quem ele era. Claro, o carneiro, a flor, as estrelas, a capa azul. Eu deveria ter percebido desde o início, mas estava trancado em meu próprio recôndito asteroide. Capítulo 7. Naquele mesmo instante, justamente quando o carro estava consumindo seus últimos litros de gasolina ecológica, o letreiro de um posto de gasolina apareceu, como se estivesse correndo para nos socorrer. Dei um suspiro de alívio. Após encher o tanque e verificar os níveis de água e óleo, tive de insistir para que o jovem príncipe se lavasse no toalete. Era como se lhe faltasse vontade de se cuidar. Depois de algum tempo na estrada, perguntei a ele. Foi ele quem lhe deu o carneiro, não foi? Ambos sabíamos a respeito de quem estávamos falando, mas senti mágoa em sua expressão quando ele respondeu. Foi o que eu pensei na época. O que você quer dizer com isso? Perguntei para estimulá-lo a continuar. Seus traços revelaram tristeza, incredulidade, raiva e tristeza outra vez, em rápida sucessão. Bem no fundo daqueles olhos claros, parecia arder uma chama de esperança. Minha intuição me dizia que provavelmente fora ela que o trouxera até aqui. Quando finalmente falou, ele o fez em tom de resignação. É uma história triste. Acho que você não vai se interessar. Disse ele sem demonstrar nenhuma curiosidade em descobrir como eu soubera da existência do carneiro. É claro que estou interessado, repliquei tão enfaticamente que receei ter de explicar porque estava tão interessado na existência de um carneiro que nunca vira. Senti-me aliviado quando o jovem príncipe iniciou sua história. Foi como se meu oponente não tivesse percebido o movimento que me colocaria em xeque-mate. Certa manhã, quando o jovem príncipe se encontrava atarefado com a limpeza diária de seu planeta, É muito importante manter o seu planeta limpo. explicou ele. Uma erva daninha que ele estava para arrancar no chão falou com ele. Se o senhor me arrancar, vai cometer outro erro. O que você quer dizer com outro erro? Perguntou o jovem príncipe, suspeitando de alguma armadilha. Quero dizer que irá se privar de uma erva inteligente, que poderia ser muito útil ao senhor. Afinal de contas, que mal eu poderia lhe fazer? Estou em suas mãos. O senhor pode me arrancar quando quiser, mas eu acredito que vai precisar de mim. O senhor será o meu amo e eu serei a sua criada.
Depois de pensar no assunto por um momento, o jovem príncipe fez outra pergunta, sem ainda se comprometer com uma decisão. O que você quer dizer com outro erro? Qual foi meu erro anterior? Um erro simples, amo. O senhor acredita que há um carneiro naquela caixa? Não acredita? É claro que é um carneiro naquela caixa! Exclamou o jovem príncipe indignado. É um lindo carneiro branco que meu amigo da terra me deu de presente. Infelizmente, por causa do desgosto que ele sentiu com a minha partida, ele se esqueceu de me dar a focinheira e a coleira. Por isso não posso levar o carneiro para passear, porque ele pode escapar e comer a flor. Quando parou para recobrar o fôlego e estava para arrancar a erva daninha do chão, ela falou com ele de novo. Amo, ao invés de deixar levar pelas suas emoções, o senhor permitir que eu me explique. Acho que posso explicar tudo ao seu senhor. Dizendo isso, a erva desdobrou uma de suas folhas, na qual, para o espanto do jovem príncipe, estava uma reprodução exata de um carneiro ao lado de um garoto. Após examinar a imagem por alguns instantes, o jovem príncipe reconheceu que jamais vira um desenho tão detalhado. Não é um desenho, é uma fotografia. Disse a erva com certo ar de triunfo, pois estava prolongando sua própria vida. Depois prosseguiu. É uma imagem que captura a realidade exatamente como ela é. Como o senhor pode ver, um carneiro real é mais alto que o peito de uma criança. Se o senhor me perguntasse na época, eu poderia ter explicado que o carneiro, mesmo recém-nascido, mede mais que os 20 centímetros do comprimento da caixa. Finalmente, adotando um tom misericordioso, a erva foi direto ao ponto. Sinto muito, meu amo. Me dói ter que lhe dizer isso. Mas como sua jovem criada, devo alertar o senhor contra esse suposto amigo, que se aproveitou de sua confiança. Porque essa caixa, na verdade, está vazia. Naquele momento, o mundo do jovem príncipe desmoronou ao seu redor. Foi o dia mais triste de sua vida. Desde então, ele passou a desconfiar de tudo e de todos, e nenhum pôr do sol foi capaz de consolá-lo como antes. Capítulo 8. Eu sabia que havia lágrimas em seu rosto enquanto ele falava, mas me esforcei para manter os olhos na faixa de asfalto, que se estendia cinzenta e escura até o horizonte. O jovem príncipe continuou a falar no mesmo tom resignado. Daquele momento em diante, a erva me explicou coisas que eu não entendia antes. Ela me alertou sobre a manipulação maliciosa das flores e sobre o comportamento traiçoeiro das pessoas. Ela me apresentou as ciências da química e da física e explicou as últimas estatísticas e variáveis econômicas. Apesar disso, sem o meu carneiro, os dias ficaram mais longos e os crepúsculos mais tristes. Certa noite, o jovem príncipe teve um sonho muito vívido. Ele estava com seu amigo em um avião. Sobrevoando as maravilhosas paisagens da terra, contemplavam montanhas majestosas, vales deslumbrantes cortados por rios cristalinos, onde a sombra do avião planava de vez em quando, e prados floridos que pareciam tapetes bordados, protegidos dos ventos por densas florestas. Como voavam muito baixo, podiam ver cervos, cavalos, cabras, lebres e raposas correndo à solta pelos campos. E até mesmo trutas que pulavam alegremente nos riachos. O jovem príncipe não sentia vontade de perguntar nada, e seu amigo não lhe oferecia nenhuma explicação. Ambos apenas observavam as maravilhas que se estendiam diante de seus olhos,
Sorrindo, apontavam para uma ou outra, que lhe chamava mais atenção e davam grandes risadas. O jovem príncipe nunca se sentira tão feliz. De repente, seu amigo começou a fazer uma curva, indicando que iriam pousar em uma colina coberta de grama. O pouso foi perfeito, como se a terra amolecesse sua crosta para lhes dar respeitosas boas-vindas. Assim que desceram, seu amigo piloto o levou até o outro lado da encosta, onde um rebanho de carneiros pastava pacificamente. São todos para você, Disse ele. Não sei quantos são. Não achei importante contá-los. Comecei a criar esses carneiros no dia que você partiu. O rebanho cresceu em meu coração, tanto quanto os meus sentimentos por você. Quando o jovem príncipe, muito comovido, virou-se para abraçar o amigo, acordou sozinho em seu tranquilo e silencioso planeta. Duas lágrimas doces se tornaram amargas enquanto caíam, e uma voz interior lhe disse: Procure seu amigo e deixe que ele explique as razões dele. É o único jeito de fazer as estrelas sorrirem novamente. Foi assim que decidi fazer esta viagem. disse o jovem príncipe. Na manhã seguinte, bem cedo, ele foi se despedir da flor, da qual ultimamente se sentia um pouco distante. Ela parecia pálida e murcha, como se a falta de atenção do jovem príncipe tivesse drenado sua vida. Adeus, estou partindo. Disse o jovem príncipe, mas a flor não respondeu. Ele afagou com as duas mãos, mas ela não se moveu. Agora, nada mais o retinha. Vários brotos de baobá haviam surgindo ao lado da estrada. E o solo começara a estalar desde que ele deixara de limpar os vulcões. Mas nada parecia importante. Ele estava prestes a partir, quando se deparou com a erva daninha. Pra onde o senhor vai tão cedo? O jovem príncipe não disse nada para não alarmá-la, mas seus olhos lhe deram a resposta que ela queria. O senhor não pode ir embora. O senhor é meu amo. Ordenou ela. Sendo assim, daqui por diante você está livre. Respondeu o jovem príncipe. O meu senhor não pode fazer isso comigo. O senhor sabe que eu não posso mais viver em liberdade. Preciso de alguém para servir. E o senhor precisa de alguém para servi-lo. Insistiu a erva. Se eu não pudesse viver sem você, eu seria seu escravo e você a minha ama. Observou o jovem príncipe. Eu vou morrer se o senhor me deixar aqui. Não há outro amo para arrancar as outras ervas. E logo, elas vão cobrir todo o planeta. Implorou a erva. O jovem príncipe hesitou por um momento, mas já havia tomado sua decisão. Seguiria a orientação de seu sonho. Então disse a erva. Se você quer vir comigo, vou ter de arrancar você. E agarrou firmemente pelo caule. Não! Berrou a erva. Então, adeus. Disse ele e partiu. Foi assim que começou a minha jornada. Continuou o pequeno príncipe, dando a entender que fora bem longa. Finalmente cheguei à Terra e vim parar neste lugar solitário. Os animais e as flores não falavam comigo como quando eu era criança. Não encontrei nenhum ser humano para me orientar. Eu estava exausto, sem saber para onde ir. Deitei naquele lugar onde você me encontrou. Ele ficou em silêncio. Percebi que mais cedo ou mais tarde, todos temos de iniciar uma árdua jornada para o âmago de nós mesmos. Nenhuma conquista oferece uma recompensa maior que a conquista de nosso próprio ser. Capítulo 9.
Como você vê, é uma história muito triste e não há muita coisa que você possa fazer para me ajudar. Concluiu o jovem príncipe. Eu estava tão entretido com suas aventuras que quando ele terminou o relato, tive a impressão de que o carro estava no piloto automático. Uma história triste realmente, disse eu, mas você está enganado em pensar que eu não sou capaz de ajudar. Há muita coisa que eu posso fazer. O jovem príncipe logo adotou uma posição defensiva. Mas você não entende? Eu perdi o único amigo que podia fazer as estrelas sorrirem. O carneiro que passeava comigo à tarde e a flor que me alegrava em seus joguinhos e com sua beleza. Você não compreende que eu não vou ver mais a erva que era minha protetora e conselheira? Nem meu pequeno planeta, que com certeza vai explodir por causa das erupções vulcânicas? E você acha que pode me ajudar? Perguntou ele me desafiando. Notei que a súbita irrupção emocional trouxera um pouco mais de cor a seu rosto. É verdade, disse eu confiante. Posso ajudar a você a recuperar tudo o que perdeu e até mais. Porque afinal de contas, o que você perdeu foi a alegria de viver, a própria felicidade. Mas eu só posso ser útil se você permitir e estiver disposto a ajudar a si mesmo. Ele olhou para mim com ar duvidoso, mas não disse nada. Então prossegui. Esta é a primeira dificuldade importante que você enfrenta em sua vida e tem de resolvê-la. A verdade é que, apesar de se sentir arrasado, isso não é o fim do mundo. Você tem a seu favor o fato de querer superar essa situação, o que é uma exigência tanto da sua natureza espiritual quanto do seu instinto animal. Como você pode estar tão certo de que eu tenho determinação suficiente para resolver meu problema, quando eu mesmo não acho que tenho? Essa é uma boa observação, disse eu, congratulando-me comigo mesmo por ter captado a atenção dele. Vou lhe dizer por que estou tão certo. Em primeiro lugar, você teve coragem para abandonar a aparente segurança do seu pequeno planeta e sair pelo universo, em busca de uma solução. Em segundo lugar, mesmo se sentindo no final de suas forças, você se deitou em um lugar onde poderia conseguir ajuda. Se você tivesse se deitado no meio da autoestrada ou no meio da planície, provavelmente agora estaria morto. Em terceiro lugar, nossa primeira conversa foi sobre problemas e dificuldades, o que significa que você está tentando obter informações úteis para sair dessa situação. Percebendo que estava conseguindo a atenção e a confiança dele, continuei. Mais cedo, nós conversamos a respeito de como analisar e resolver problemas. Se você estiver disposto, seria bom examinar sua dificuldade agora. Estou dizendo dificuldade porque sei que você pode superá-la. Embora você não consiga acreditar, a chave para resolver o problema está dentro de si mesmo. Sua reação foi imediata. Como você pode dizer isso, quando a minha vida era tranquila e feliz, até eu descobrir a falsidade do meu amigo? Esta, e somente esta, é a causa de toda a minha infelicidade. Respondeu o jovem príncipe indignado. Você está colocando o problema fora de você e culpando outra pessoa pela sua situação, o que é uma ótima maneira de não resolver o assunto, disse eu calmamente. Seus olhos pareciam estar me queimando. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, prossegui. Mais tarde vou lhe mostrar que essa suposta falsidade não foi o que você pensa, ou pelo menos não teve a intenção negativa que você imagina. Mas vamos supor por enquanto que seu amigo enganou você. Isso justificaria sua raiva, sua desilusão, até sua tristeza. Mas não pode explicar o fato de você ter parado de se deslumbrar com a beleza da flor, A poesia dos crepúsculos e a música das estrelas. Com a atenção do meu ouvinte garantida, continuei tranquilamente. A suposta falsidade do seu amigo teve um efeito tão devastador na sua vida porque estava baseado em uma coisa extremamente frágil. É provável que o carneiro já não pudesse mais consolar você, e a flor, de tão egocêntrica, não fosse capaz de lhe trazer satisfação. É óbvio que as tarefas do dia a dia já não preenchiam sua alma, e você não tinha nenhuma outra atividade que lhe servisse como refúgio temporário. Sua realidade talvez tivesse se tornado insípida. A única coisa que mantinha sua tranquilidade era a saudade que sentia do seu amigo ausente. Quando esse único apoio se esfarelou, tudo acabou desmoronando.
Na verdade, seu mundo já estava vazio. Como a flor que já tinha murchado antes de você partir. A suposta falsidade do seu amigo foi apenas o detonador, mas não foi de forma nenhuma responsável pela sua situação atual. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais rapidamente vai progredir. Pude sentir que uma luta entre a justificativa e a aceitação começava a ser travada dentro dele. Apressei-me então a acrescentar o que havia notado como observador externo. Se você tivesse sido mais seguro de si mesmo, mais confiante em seus sentimentos, a erva não teria conseguido se introduzir com tanta facilidade na fenda que se abriu no seu coração, nem ter uma influência tão negativa em sua vida. O jovem príncipe estava a ponto de protestar, provavelmente para defender a erva daninha, mas tomando fôlego, retomei a palavra. Porque tantas vezes preferimos a pessoa que nos desilude àquela que nos oferece uma ilusão. Sua momentânea perplexidade ao ouvir minha pergunta proporcionou-me a pausa necessária para que eu prosseguisse. Desconfie daqueles que destroem seus sonhos com a desculpa de que estão lhe fazendo um favor, porque geralmente eles não têm nada para oferecer em troca. Perguntei a mim mesmo se não haveria alguma sensatez no antigo costume de se matar o arauto de más notícias. Ao longo dos anos, descobri que na maioria dos casos, as notícias eram incorretas, não tinham a intenção que lhes era atribuída, ou, como não havia nada a ser feito, eu teria preferido ouvi-las o mais tarde possível. Continuei então. Mais cedo ou mais tarde, todos os sonhos deixam de ser sonhos, até mesmo o sonho da vida, em que nós acordamos na morte, ou vice-versa. Eu lhe digo sinceramente que seu amigo lhe deu o mais belo carneiro do mundo, o carneiro com o qual você sonhava, o único que iria adorar, o único que o acompanharia até seu pequeno planeta. Você não gostava da companhia dele durante o pôr do sol? Não lhe fazia companhia durante a noite para que ele não se sentisse sozinho e para que você também não se sentisse sozinho? Não desconfiou de que ele era seu porque você é quem o tinha domesticado e que, portanto, você também pertencia a ele? Não há dúvida de que ele era muito mais real e vivo do que o animal que você viu na foto, porque esse era apenas um carneiro, enquanto o outro era o seu carneiro. Naquele momento, entendi por que, quando viajo, não levo fotos de meus entes queridos. É porque a imagem que levo deles em meu coração é muito mais vívida. Parei de falar, porque quando olhei para o meu jovem companheiro, vi que seus olhos estavam cheios de lágrimas, como se há muito tempo ele estivesse com vontade de chorar. Muito obrigado, disse o jovem príncipe. E ao pousar a cabeça em meu ombro para me dar um abraço, foi adormecendo aos poucos. O Retorno do Jovem Príncipe, de Alejandro Guilhermo Roemers. Pasta 2. Conta com as vozes de Andy Fonseca como Jovem Príncipe, Carlos Alberto Neves como motorista, Ana Nunes como Erva Daninha, Lucas Saguista como Aviador, Paulo Piazza como Raposa. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Paulo Afonso. Adaptação: Lucas Saguista. Narração: Carlos Alberto Neves. Edição de áudio e sonoplastia: Jefferson Santos. Revisão técnica: Andy Fonseca e Heloíse Portugal. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.